Gravando. Olá, estamos aqui com o Olá, primeiro Corpo Contente. Essa é a Márcia Ferreira, diretamente da Alemanha, que vai conversar um pouquinho com a gente para começar essa caminhada de entender mais do nosso corpo, entender mais como a gente pode conhecer ele melhor e tentar deixar ele mais contente, né? O que eu quero dizer com contente? Equilibrado, um estado de contentamento, de estar tudo bem, não preciso correr atrás de nada, né? É meio que um equilíbrio, é um movimento, mas né, que seja um movimento tranquilo, não é, Márcia? E aí ela fala pra gente um pouquinho quem é você, o que você faz aí, de onde você vem. então, eu sou de São Paulo, onde a gente se conheceu, e eu faço euritmia, que é uma arte do movimento, que tem uma proposta de alguns caminhos. Ela tem uma proposta de manter a saúde do corpo, né? Uma proposta assim, a salutogênese. Então, a partir dos movimentos que você faz, você tem a possibilidade de criar um equilíbrio, uma afinação entre a sua inteligência emocional, a sua saúde psíquica, os seus pensamentos, tem uma higiene energética dos pensamentos e também é um movimento físico, então você se movimenta fisicamente. E existem 3 vertentes principais hoje da atuação da euritmia, por ela ser uma arte do movimento, então realmente existem apresentações, grupos e artistas solo que se apresentam. E uma apresentação de euritmia tem uma espécie de um efeito colateral, assim, que geralmente traz, mesmo que trouxer uma inquietação, uma provocação para o público, que a arte também tem esse papel, mas geralmente, mesmo que você saia mexido, ela é um agente gentil, assim. A euritmia, ela mais reforma do que quebra muros. Pode até desfazer uma barreira, mas ela não vai fazer isso na força. Ela faz isso na proposta de cada um se movimentar interiormente aos poucos. E isso permite com que ela também seja aplicada na pedagogia, na formação, pode ser na formação de adultos também, mas na formação escolar, porque ela tem um efeito, esse efeito de movimentação orgânica das emoções, em conjunto com os pensamentos, ela trabalha muito aquela nossa conexão que a gente tem com a imagem da palavra. A gente pode chamar de arquétipo, mas a imagem da palavra, com todo o som, com toda a sonoridade que ela contém, na escola a gente faz, então, trabalhos onde a gente pega poemas com bastante trabalhado nas imagens, esses poemas, ou versos, ou até mesmo um texto em prosa. E a euritmia tem movimentos que se conectam com a força da palavra a partir da própria estrutura da palavra, assim, a partir do próprio fonema. Então, para cada fonema daquele idioma, existem gestos que foram elaborados para expressar a forma como o ser humano se conecta naquela linguagem com aqueles fonemas, com aquele idioma, né? Então, o A da árvore tem um movimento bem expansivo. Eu estou segurando o celular com uma mão, seria como se você então abrisse os 2 braços, né? E essa expansão do movimento, quando uma criança se conecta com a imagem da árvore, que tem tronco, então ela experimenta o corpo dela como uma base, e aí os galhos, tem em algum lugar ali naquele inconsciente uma questão de que a extremidade da árvore vai ter a folha, tem uma troca com o ar. Ninguém está falando isso e ninguém está trazendo para o cognitivo. Exato. Essa mosca aí, essa troca. Sempre, né, nas nossas conversas, aparece uma mosca. Seres, né, que vem falar de transformação. Isso. Enfim, dependendo então da faixa etária, né, da idade, então você vai ter uma proposta de exercício diferente para cada fase do desenvolvimento. E existe também o trabalho com adultos, ou uma questão bem focada terapêutica, tipo, a pessoa tem
um quadro de uma doença física. Existem movimentos que vão atuar nas forças de cura dessa pessoa. A pessoa tem um quadro de uma doença que é um distúrbio emocional. Existe uma sequência de movimentos que vai atuar nesse campo, né? E de forma gentil. Então, assim, você não sai de uma aula de euritmia ou de uma sessão de euritmia terapêutica ou de uma apresentação com aquela sensação de que, nossa, foi demais para mim, fui invadido, né? Porque ela atua mesmo num campo muito sutil. E a não ser que você esteja numa atuação artística muito cheia de movimento e tal, geralmente as pessoas não transpiram numa sessão de euritmia ou numa aula na escola. Porque o exercício físico, ele é quase que só um condutor, assim, do movimento interior, né? E essa é a apresentação sobre a euritmia, isso que eu posso dizer, assim. Bastante coisa, você pode me dizer aí. É bem abrangente, né? Digamos assim. Muito legal. Eu vou te fazer umas perguntas, então, quanto a isso. Legal. E que na visão da euritmia, euritmia, tanto faz. Euritmia. Euritmia. Na visão da euritmia, o que é você estar saudável? O que é saúde na visão da euritmia? Eu acho que quando você consegue manter uma conexão com o seu interior, então você pode até estar ansioso ou passando por um período sintomático, assim, né? Então, sei lá, uma dor de cabeça ou até uma tristeza, seja de qual natureza for um período de sintomas que você tem, eu acho que dentro da euritmia o processo é você manter uma espécie de uma... Eu não queria falar bolha, sabe? Porque bolha geralmente dá uma visão de que isola. Mas você manter as suas forças vitais, o seu quentinho do corpo, na sua consciência. A criança saudável, eu acredito que quanto mais saudável, menos ela vai pensar nisso, menos ela vai ter essa consciência do dia do cotidiano que um adulto tem, né? Mas, por exemplo, a gente conhece dentro da pedagogia Waldorf, que é onde a euritmia é mais difundida, que se uma criança está com as extremidades frias, pé frio, mão fria, ela não vai conseguir se concentrar na aula. Ou se ela está com o metabólico dela, digestão esquisita. Isso não é um conhecimento exclusivo dessa área, mas a gente trabalha bastante com esse tipo de visão e procura trazer, então, as forças de novo para o lugar, digamos assim, né? Cada parte do corpo tem uma função e eu acho que a saúde é isso, é você estar atento a essas funções e aos sintomas iniciais, assim. Você está saudável quando você percebe tem uma coisa que não está legal. E não tem, então, uma ditadura, uma coisa extrema de falar assim, não, mas se tem alguma coisa que não está legal, então você não está saudável. Não, calma. Vamos fazer aqui um exercício. Sim, equilíbrio é movimento, né? Você pode estar, sei lá, vamos falar, com a mão fria agora, mas você não vai deixar aquilo te atrapalhar, né? Meio que ter essa sensibilidade de conseguir voltar para o equilíbrio, né? Trazer de volta essa sensação de eixo, né? Não de eixo, né? Mais próximo do eixo, né? Porque eu acho que a gente está sempre em movimento, né? Em volta do eixo, né? Mas assim, a gente tem uma conexão com o eixo, eu acho que já é um sucesso. Saber que ele tá lá, né? E você estudou, né, na Waldorf, então você estudou desde pequenininha, é isso? Foi, desde a tenra infância. Então isso sempre esteve com você, né? Essa formação, né? Essa filosofia, a gente pode dizer assim. Sempre. E aí, a minha família não conhecia a pedagogia Waldorf, meus pais não foram alunos Waldorfs,
Então, foi muito interessante também passar pelo processo todo dessa formação como aluna e também ver, assim, como algumas coisas surpreendiam meus pais, porque como aluna eu estava meio que bebendo da fonte ali, era meio óbvio. Mas, na real, hoje, como profissional da euritmia, eu percebo que, assim, eu não tinha essa pergunta, o que é euritmia? Porque era uma coisa que vinha, tinha aula, era todo dia, toda semana, né? Mas, assim, estava parte da minha rotina. E para os meus pais não era óbvio, e era muito legal ter essa troca dentro de casa, sabe? E também ficar muitas vezes sem resposta, assim, né, mãe, por que que, de repente, se eu tivesse uma pergunta sobre língua portuguesa ou sobre física, ela poderia até não saber a resposta, mas ela ia se aventurar e me indicar meio que um caminho, assim, né? E na euritmia, era tipo, ela tinha que pensar junto, viver aquela questão junto, e muitas vezes a gente não tinha uma resposta, mas ao mesmo tempo eu estava lá inserida, então tinha um contato direto, né? Mas eu vejo que, pelo que você já me falou, né, e o que eu já vi, que não tem muito uma resposta, né, exata, assim, é meio que aquele negócio da resposta pessoal, né? Cada um vai sentir de um jeito, né? A Uhum. arritmia, por exemplo, uma dinâmica que você fez naquela apresentação das letras, né? De sentir a letra, de ouvir o som e fazer um movimento. Para cada pessoa traz uma experiência, uma memória, uma lembrança, né? Meio que uma construção pessoal, assim, né? Uhum. De autoconhecimento, né? Não deixa de ser. Do que essa letra proporciona para você, né? Mas o que você vê, assim, você que cresceu nessa filosofia e você ensinar um adolescente que acabou de chegar nesse mundo, né? Percebe diferenças na sensação dos exercícios, na sensação, nas memórias, no resultado de uma terapia, de uma aula? Qual que é a diferença, né, de alguém que sempre vive nisso e alguém que está experimentando, está sentindo isso pela primeira vez, pelas primeiras vezes? Linda essa pergunta. Né? Então, eu acho que até nisso é muito caso a caso, porque existem alunos que têm aula de aritmia, então, né, dependendo da idade, de 1 a 2 vezes por semana, e a coisa vai ficando tão óbvia que às vezes ele até tem um bom momento na aula, que a aula é boa onda para ele, mas ele não dá aquele valor, porque tem um negócio que tá ali, entendeu? Todo dia. E aí vem um aluno novo, e tem muitas vezes em que o aluno entra em contato com a euritmia e fica, tipo, admirado, assim, nossa, olha, o que é isso? E tipo, nossa, que diferente, mas que legal. E ao mesmo tempo que a maioria das reações que eu notei até hoje, eu dou aula há uns 10 anos, mais ou menos, é de que, assim, é espantoso quanto que esse negócio, que eu não sei o nome e que eu não sabia que existia, mas o quanto isso é natural, acontece de um jeito orgânico, né? Então, a reação que eu mais vejo é essa. E eu acho que o maior estranhamento tá quando o professor tem uma postura de assim, vou te mostrar um negócio que você não conhece, tá? Peraí, então calma, se você não conseguir acompanhar, deixa eu... Quando tem um cuidado, e eu acho que isso é universal, na verdade, assim, isso pode ser uma aula de natação, sabe? Tipo, olha, é água, tá? Molha. Tipo assim, querida, me inclui aí nesse seu rolê, porque senão eu não vou conseguir entrar, assim, né? Eu acho que tem muito uma coisa de conexão com o professor. E às vezes, na adolescência, cara, a gente muda muito e a gente não se reconhece muitas vezes. Eu acho que as primeiras crises que a gente tem e reconhece como crise começam na puberdade, ao meu ver. E então tem um momento, às vezes, em que um aluno que super te curtia e que super confiava e que super estava na vibe do movimento, te olha e fala assim, cara, com o olhar dele só, ele fala, eu não sei bem mais quem eu sou e eu tô achando esquisitaço esse negócio de levantar o braço aqui. Tipo, o braço cresceu, né? Tipo, o braço cresceu, e a perna não! O cheiro mudou, é um monte de coisa, né? E eu acho que, assim,
a euritmia, ela é pouco conhecida e não tá aí no mundão. Porque tem esporte que é pouco conhecido, mas tá na categoria esporte. Entendeu? Eu tinha acho que uns 15 anos quando uma amiga minha falou de rugby. Eu falei, que isso, gente? Aí, né, por cima me explicou como é que era. Eu falei, mas você vai mesmo lá pra apanhar? Mas, né, e não tá na nossa cultura. Você não tá em qualquer lugar que você senta num bar, tá passando um jogo de rugby. Mas é um esporte, você aceita. Você fala, ela faz um esporte. Beleza, deixa ela. Euritmia. Vai ter euritmista que fala que euritmia não é dança. E eu tomo esse cuidado porque realmente é um debate. Aí é arte do movimento, mas assim, qual a diferença de dança e arte do movimento? Aí também não tem celebridade euritmista, porque você tem celebridade de tudo hoje. De tudo. Celebridade de aplicativo. Você nem sabe o que o aplicativo Vai faz. ser você a celebridade da euritmia. Vamos levantar essa bandeira. Uau, me segue aí, tá? Isso. Não, ó, depois eu vou te passar os meus canais mesmo. Mas, sinceramente, isso também tem um significado, na verdade. Tipo assim, não tem uma pessoa que carrega uma imagem, que carrega uma marca. Apesar da euritmia poder ser feita de formas diferentes, e é feita assim, eu acho que assim, é tão um caminho de autodescoberta, né? Existem algumas outras coisas que são super difundidas hoje em dia, que também são ferramentas de autoconhecimento, como mindfulness, várias práticas, saúde, diferentes de yoga, né? A própria fisioterapia é um negócio que te faz um bem e você começa a se conhecer e tal, mas assim, ainda não temos celebridades dessas áreas, né? Até tem dentro do próprio meio, você acaba tendo referências, né? Mas não uma celebridade mundial, né? Faltou, acho que uma euritmista aí no Big Brother, quem sabe no reality show. Fica essa dica, tá, pessoal? Quem Fica a estiver dica fazendo para virar uma celebridade, uma seleção, estamos aí, né? uma chamada de elenco, uma coisa assim, estamos disponível. Mas pode ser também, me veio aqui agora a cabeça, né? Uma pergunta meio, não sei, eu pensei agora. Que talvez por ser uma coisa tão natural, tão orgânica, eu acho que a gente está num ponto de humanidade mesmo, né? E a gente perdeu a conexão com a gente e com o planeta e com a Terra e com, né, o céu e com os elementos todos. E aí você precisa de alguém que te fale, tipo, olha, se você ficar com o pé no chão e abrir o braço, você parece uma árvore. E olha, a árvore é a letra A, olha que bonito. Né? Acaba sendo um resgate. Né? O que você acha quanto a isso? Eu super acho isso. Eu acho que todas as artes e formas e filosofias que levam a gente a observar o mundo interior, elas são todas ferramentas de autonomia. Que fala assim, olha, eu vou te mostrar esse movimento aqui, ou então eu vou te ensinar essa meditação aqui, mas na real, não precisava ser eu te ensinando isso aqui, e não precisava nem ter uma outra pessoa. Assim, essa coisa de ter um interlocutor no autoconhecimento é fantástico, porque você tem apoio, ajuda, né? Você consegue ter uma referência, mas a referência está aqui dentro. E eu acho que a gente precisa, sim, de ter uns gurus por aí, uns professores, uns amigos que mostram os caminhos, porque, meu, é super amedrontador. Nunca a gente aprendeu uma linguagem. Há décadas, eu acho que até há séculos, assim, né? Vem, de repente, aí aparece um Freud, dá uma injeção de possibilidades, aí depois aparece, vou falar em ordem não cronológica, tá? Aí, tipo, depois aparece um Buda e dá uma injeção de possibilidades e uma Madre Teresa, de repente, sei lá. Mas a gente não aprende quando a gente é criança a ir para dentro. Não tem essa filosofia nas culturas que eu conheci até hoje. Nesse sentido, a gente tem um mundo muito nivelado por baixo, assim, né? Sim. Que é assim, tá doendo, então se ocupa de outra coisa. Tá ansioso, tá feliz demais porque não via, sei lá, aquela avó e agora é festa de aniversário, a criança pira. Não, então
se ocupa de outra coisa. Não, a gente não vai olhar para a fonte primária das emoções, que são você. É muito para fora, né? A gente vem, acho que agora tem uma onda de mudar isso, né? De todas essas mil terapias que têm surgido por aí, e até aqui, tem os estudos, né, de inserir meditação para as crianças, tal. Existe um movimento de olhar para dentro, né? Mas a gente vem, sei lá, a geração é de olhar para fora, né? De ganhar do outro, é de passar no vestibular, é de ser o melhor, ganhar do outro, né? Tanto que, como pessoa, eu não gosto muito de esporte individual. Eu quero jogar, quero interagir com o que está fora, não quero interagir com o que está dentro, né? E isso é um processo. Claro, a gente tem que interagir com o que está fora, tem, a gente vive em sociedade, mas se a gente não souber, né, interagir aqui, aí começa todo aquele caos da interação com o coleguinha, né, que a gente vive. Exato. Sempre, E assim, né? a euritmia, ela tem uma coisa, eu tô com um livro aqui que eu vou te mostrar, peraí. Esse é um livro didático. Isso na minha vida é uma novidade. Eu dou aula há, então, mais ou menos uns 10 anos, e eu fui aluna. E assim, na real, a gente não apresenta o livro para o aluno, a gente só que tem uma coletânea de exercícios. Calma. Você precisa me falar aqui você... ainda está em alemão, claro. Exato. Aqui você vai notar que a criança tem umas roupas esvoaçantes, assim, com os véus. Tá. E... É uma criança? Como é que eu vou dizer? Tem sempre que nem as vaquinhas, as coisas que a gente propõe de pagamento, assim, ideal, real e, tipo, mínimo. Né? Tá. A aula de aritmia, idealmente, você teria uma vestimenta de um tecido leve, geralmente é seda. Tá. Mas eu tô aí numa pesquisa intensa de seda vegana, que eu descobri como é que faz a seda e não tá combinando com a filosofia da aritmia, na minha opinião. Matar a larva na água quente. A gente vamos abrir um parênteses depois sobre isso. Bom, mas a seda, ela tem como é que chama isso? Ela tem vários efeitos, assim, no movimento. Que ela mantém a criança aquecida. Sempre que você tem uma vestimenta, um uniforme, tem uma chavinha no cérebro, né, que fala assim, agora é hora disso. Ou então, aquele cara é a polícia, esse aqui é o médico, né? Sim, tem um padrão, assim, na euritmia também tem, e ele nasceu, esse padrão dessa necessidade de ter um invólucro mesmo, assim, um lugarzinho onde a criança entra para poder fazer esses movimentos. E aí tem uma bata de seda, uma túnica, e aí por cima esses véus, que não é sempre que a criança ou que o adolescente vai ter, mas para alguns exercícios é muito bom, para ela ter também a sensação dentro da imagem. E aí existem uns caminhos, uns exercícios que a gente faz que tem uma geografia na sala. Então você anda uma lemniscata, por exemplo, e isso vai ter um ritmo, né, de acordo com uma melodia. Que palavra foi essa que você falou? A lemniscata é esse 8 deitado, esse símbolo do infinito, ó. Tá. Porque nesse caso, esse exercício, ele te oferece sempre você cruzar um ponto do meio. E esse exercício de cruzar, de fazer o mesmo caminho e ter um cruzamento com o seu próprio caminho, traz você para você, assim. Esse é um exercício a qualquer idade. A partir dos 10 anos a gente faz cruzamento, antes não. Por que antes não? Sabe? Porque antes, dentro do desenvolvimento que essa pedagogia propõe, a gente enxerga a criança como um ser em absoluta e total formação ainda, assim, é uma matéria-prima muito fresca e muito, assim, não tem essa referência interior tão profunda ainda para você então fazer esse cruzamento e falar assim, aqui está você aqui e agora, né? E aí depois existe uma transformação desse 8, dessa lemniscata, que a gente chama de 8 harmônico, e que é feito com várias pessoas. Então, você imagina que de um círculo, por exemplo... Ai, peraí. Gente,
Tô precisando de um assistente aqui, mas não pode, pode quarentena. Imagina então que assim, tem um círculo de pessoas, de Tá. alunos, que seja, e aí eles estão um de frente, né? No círculo você sempre vai ter uma pessoa que está mais distante de você na sua frente, Uhum. e aí eles começam a caminhar juntos fazendo uma forma espelhada. Então, sei lá, esses dois caras estavam aqui são par. Aí os do lado dele, um é par com o outro, até esse que está mais distante um do outro. E eles cruzam aqui. Isso seria tão legal. Eu tenho um vídeo que mostra isso, vou te mandar. Tá. E aí E eles faz exercício. de lugar, é isso? Ou eles se E encontram esse e tipo voltam? de exercício, eu entrei nele por causa, na verdade, do que você falou de interagir com o amiguinho, Tá. né? É para ensinar que pode dar ruim interagir com o amiguinho. Mas assim, tem um ritmo, seu amiguinho, você tem outro. Aí você vai ver como é que você vai andar para sempre manter aquele amiguinho no seu escopo, porque ele é seu parceiro, vai ter que chegar junto, vai ter que separar do círculo junto, cruzar ao mesmo tempo e tal. Não, você não tem só esse amiguinho, você tem vários outros amiguinhos. E isso, assim, é uma experiência vivida no espaço físico, no tempo. Ninguém tá te falando, oi, tudo bom? Você tem um outro amiguinho. Você prestou atenção nele? Não. Assim, cara, vocês estão andando, a música começou, vai, valendo. E não ninguém ganha. Se todo mundo não ganhar. Entendeu? Uhum. Sim. Assim, você está falando com uma pessoa muito apaixonada pela própria área em que trabalha, pelo Ótimo. visto. É Mas isso. Esse é o plano. E acho que a gente devia o quê? Propor esse exercício para todas as pessoas do mundo, não é mesmo? Vamos cada um juntar lá, vamos juntar o Congresso Nacional, não é mesmo? nossa. Eu Todo não sei se esse é mundo meu sonho ou meu pesadelo, assim, sabe? e Fazer fazer um euritmia com o pessoal que exercício. não tem ética nenhuma, sabe? Assim, que tá Isso! tipo, roubando do cônjuge, sabe? Uhum. Porque eu acho assim, é transformador, mas assim, quando você tá facilitando, quando você tá dando essa aula, mentorando, você faz parte do processo de transformação. Então, se você estiver escavando numa camada muito profunda e com umas coisas muito estranhas lá dentro, você tá participando, assim, positivo, mudança, vamos lá. Mas em alguns dos trabalhos que eu desenvolvi, não era assim, uma escola, Waldorf, que os pais têm essa consciência, porque eles puderam chegar até ali com aquela consciência. E as crianças têm 3 refeições por dia e elas são orgânicas, eles têm um horário para dormir, uma mesa para estudar. Tipo assim, eu nem sempre trabalhei nesse cenário. Uhum. E aí, nas épocas em que eu trabalhei, por exemplo, em 2015, em 2016, eu trabalhei numa escola que era tipo 40% crianças refugiadas de outros países e as outras crianças de uma realidade assim que não é essa que você imagina quando você pensa na Alemanha. Era aqui na Alemanha. E cara, era muito pesado assim, sabe? Era tipo, eu chegava do trabalho, tomava um banho, deitava em posição fetal e dormia, eventualmente com um choro. E para no dia seguinte levantar e começar tudo de novo, Mas né? o que você vê de qual era a maior diferença, acaba sendo de comportamento, não sei, durante as atividades ou entendimento ou compreensão final, assim, qual é a diferença do mundo ideal, né, dessas crianças com pais padrão ouro, Waldorf, e do mundo não ideal, assim, né, de um mundo confuso e misturado, né, e cada um de uma realidade diferente e não de uma realidade, né, perfeita, realidades com dificuldades, né? O que Uhum. você vê de diferença nessas crianças e você acha que a euritmia consegue ajudá-las a chegar num ponto de equilíbrio no futuro? Essas duas crianças que você ensinou, uma no mundo ideal, uma no mundo não tão ideal. Né? Partindo desse princípio da euritmia, você acha que elas conseguem chegar a ser adultos no mesmo nível de habilidade emocional? Uhum.
Eu acho que sim. Eu acho que a euritmia é uma ferramenta, um instrumento de afinação e ele te ajuda realmente a você reconhecer núcleos mesmo dentro de você e atuar nesses núcleos a partir dessa consciência, assim. Então, de repente eu tenho um núcleo doloroso, traumatizado, a euritmia de uma forma mais ou menos consciente. Depende muito de caso a caso, isso é bem individual. Mas assim, ela realmente atua em todo o seu ser, né? Agora, para quem está proporcionando a aula, a vivência ou a dinâmica que seja, é mais fácil trabalhar, isso não é exclusivo da euritmia, é mais fácil trabalhar de quem está vindo organizado já, né? Uhum. A pessoa está vindo organizada de casa e você vai trabalhar numa camada profunda dela, na camada do sono, né? Assim, porque a euritmia melhora a qualidade do sono, fazer euritmia regularmente. Você pode olhar de vários pontos de vista, assim, porque movimentar o corpo melhora a qualidade do sono, né? A qualidade do humor e tal. Mas fora isso, essas posições e esses encontros desse arquétipo, dessa força da palavra e tal, no posicionamento físico, atua em camadas que você não está liberando serotonina só porque você se movimentou, também porque a vibração da palavra ou daquela letra, né, e a sua entrega para aquela imagem e tal, é tudo muito positivo. Agora, e a pessoa que tem dificuldade de dormir porque ela passou por um trauma, porque a casa dela, o país dela não existe mais, e ela está num lugar que fala uma língua que ela não entende, ela não sabe porque ela tá ali, entendeu? Tipo, tá tudo muito difícil. E as mulheres não usam nada em cima da cabeça. E, sabe? E, tipo, deve ser muito assustador. Eu só consigo usar uma reserva de empatia que eu tenho para imaginar o que deve ser isso, né? E, né, assim, não vou ser hipócrita e falar assim, ai, nossa, é uma dor tremenda. Não, eu não sei como é que é. Tem isso também. Você lidar com o trauma de uma pessoa e não ter uma relação. Todo ser humano, eu acho, tem uma relação com o trauma em si, consciente ou não, mas você não sabe pelo que aquela pessoa passou, né? E a criança que foi exposta a um episódio traumático, ela deixa de viver ou deixa de, pelo menos, mostrar muita coisa. Um mecanismo muito básico de defesa é você proteger tudo, proteger até o que você gostaria de falar, mas com quem que você vai falar também, né? Então é todo um processo e na euritmia o professor da primeira até a quinta série, a grosso modo, faz os gestos e os alunos vão imitando. E com o sucesso, o êxito do professor é quando o aluno não está mais te imitando, ele está fazendo realmente. Ah, travou, Vi. Cadê você? Oi. Oi. Tava lá num êxtase que você tava falando. Então, o sucesso é quando o quando... aluno não está mais te copiando, ele está fazendo junto com você, né? E só que isso, cara, é um super exercício de confiança, de entrega, assim. E para uma aula fluir, precisa dessa confiança e dessa entrega. E aí a gente está falando de uma criança que não está entendendo muito bem o que ela está fazendo ali. Então, assim, nesse nível é mais difícil, né? E atuar nas forças vitais que estão em desequilíbrio é mais difícil. Foi um processo para mim, assim, de crescimento muito grande, mas também de entender qual é o meu limite, né? De recusar a auto idealização, assim, de falar, eu tenho a euritmia, que é esse instrumento, então eu tenho superpoderes. Não tem.
Eu só tenho esse instrumento mesmo, que é ele. Eu não sou esse instrumento, inclusive, tá? De vossa paz. Eu sou só hoje essa pessoa tentando fazer aqui uma criança, coisa. né? E criança é complicado, adulto piorou, né? Ou não? Você... Não é isso mesmo. Outro dia eu ouvi Porque... uma frase que foi o seguinte, alguém falou assim, não, mas criança não tem problema, quem tem problema é coisa de adulto. E eu tava toda elaborandona uma situação de uma criança que tava com problema. Essa era a minha visão. E aí eu soube um pouco mais, não, mas você sabe que os pais, tal, tem essa história por trás, tal. Eu falei, é mesmo, problema dos pais. Mas ela tá nesse caldo, nessa sopa mexendo também, né? Então, sim. O adulto, eu adoro fazer aritmia com adulto, de qualquer tipo de adulto. Mas tem uma dificuldade, assim, que o adulto é o seguinte, ele tem uma resistência em estar copiando. Então, assim, você não vai fazer que nem para criança, você prepara um versinho e fala o sol no peito e tal, e não sei o quê. Então, ele já tá lá no O, que é contra o braço também, faz um círculo, tá? E aí o E, que também vem aqui contra o braço, faz um... Né? Bom, ela tá fazendo aritmia, ela tá entregue, ela tá ouvindo a musicalidade do poema. O adulto, ele quer entender de onde viemos, para onde vamos com isso tudo. Você continua tendo 45 minutos para fazer, a aritmia realmente fica mais interessante e mais preenchidinha se a pessoa se entrega, mas realmente... E aí tem vários tipos de pessoa. Uma vez eu fui fazer um seminário na arte, num workshop da arte de viver, né? Tá todo mundo lá com a cadeirinha da meditação e tal. E eu também medito e tal. E tava ótimo tudo. Aí eu fui começar a fazer o workshop, só que eu não expliquei nada. Eu não falei assim, a aritmia foi criada em tal época por tal pessoa, com tal intuito. Eu fui fazendo. Meu. E aí tinham pessoas diferentes, com níveis de entregas diferentes. Mas tinha um cara que eu falei, meu, você é adulto, bicho. Na minha cabeça, pensei, né? Você é adulto, cara. Entendeu? Que você é adulto. Tipo assim, você não precisa estar aqui. Vocês sabiam que eu vinha. Parecia um aluno. Eu tô querendo dizer que o moleque parecia assim, um cara de 16 anos zoando na aula, adoidado. E tipo, não é só ser adulto. É assim, você veio para um seminário de meditação da arte de viver. Eu tô achando que você tá querendo fazer um rolê que tipo, é autoconhecimento. Não, esse dia eu também cheguei num limite meu. Assim que eu falei, boa, eu tenho essa precariedade aqui, que quando uma pessoa desafia a minha autoridade, no sentido de eu sou autora desse curso, eu que tô falando agora, cacete. Então, assim, é muito difícil lidar com adulto porque você não sabe o que vai vir. E a criança, você não sabe o que vai vir, mas você já chega sabendo que você não sabe. E o adulto sempre que um adulto sai da casinha, você fica... Eu fico muito assim, sabe quando tiram foto com flash de cachorro e o cachorro fica tipo... Eu fico assim, meio Nazaré, tentando entender. É. E idosos? Vamos falar das fases. Tá bom. Falamos de crianças, adultos e idosos. Você já trabalhou? Não trabalhei. Eu fiz um mestrado que chama Euritmia na Escola e na Sociedade. Então tem uma parte terapêutica, não, também, mas é pedagógica, e tem uma parte de assim, onde mais em âmbitos da sociedade que pode ser feita euritmia, de que forma, para quê? E aí o idoso é o seguinte, existe uma modalidade terapêutica que é a euritmia, ela é reconhecida por alguns convênios de saúde, inclusive. Então tem em várias clínicas você pode fazer euritmia curativa, terapêutica. E aí existe uma vertente hoje, que seria, sei lá, euritmia sênior. Então as profissionais vão até o asilo, a casa de repouso,
E aí é muito curioso, porque assim, isso que eu falei do adulto, que você nunca sabe o que você vai encontrar, e aí assim na criança também, o idoso ele vai parar numa caixinha do imaginário, porque ele não está inserido hoje em dia, não tem mais uma convivência intergeracional nas casas, né? Como era antes. E então assim, o idoso ficou aquela coisa na cabeça da gente, assim, que ele é o idoso. Aí cada um vai ter uma imagem, assim, um velhinho de óculos e bengala e tal, né? Uma vovozinha. Mas assim, o idoso ele é uma pessoa que chegou numa idade da vida, que nem eu e você chegamos nessa idade que cada uma aqui está. E aí ele tem esse corpo que acompanha ele há muito tempo. E em alguns lugares do corpo, às vezes, aparece uma limitação super presente, e aí você tem que lidar com isso. Então, você tem emocional, você tem funcional, né? E você tem vários estágios. E se a gente estiver falando de uma casa de repouso, você tem também um cinema. Todo dia você vê alguém nessa faixa etária com um problema diferente. Eu nunca fui trabalhar em asilo e o único contato que eu tive foi por vídeo, né, nessa aula de Eurythmia Seniors. E aí, assim, tem várias possibilidades. Se você já sabe, né, que aquele paciente tem, sei lá, um Parkinson, você vai fazer um exercício para ele conseguir concentrar um pouco mais as forças do movimento dele, que estão dispersas, estão, né, estão inconstantes. Geralmente, assim, a partir de uma idade que você começa a chamar a pessoa de idoso, que ela não precisa ser 60, 65 anos, às vezes a pessoa só vai ter isso com mais de 70 ou para mais. Mas às vezes existe uma espécie de uma abertura que você não consegue fazer mais. Então, o que o A vira dentro de um poema, ou um simples movimento circular, às vezes não dá, porque tem um lugar que fica quadrado o movimento. Então, a tentativa e a intenção é de trazer calor, mobilidade e o máximo possível de conforto, de continuar morando nessa casa que está velhinha, né? E a coisa da memória, né? Que é muito louco ser atribuído à terceira idade, porque eu esqueço muita coisa com a minha idade. Então, às vezes você explica o exercício, isso estava no curso, né? De Eurythmia Seniors. Você explica o exercício e aí você tem que explicar, em muitos casos, tem que explicar assim, cada pequeníssimo e precioso passo. E não tipo assim, agora a gente vai andar e fazer essa forma e aí no final vai sair não sei o quê. Não. É tipo, agora vamos treinar este passo específico. Aí treina o passo. Só que o que eu observei nessa aula, que foi só um final de semana, uma aula, é assim, engraçado, mas quando eu dou aula no jardim da infância, é assim também. Eles não estão aqui no cognitivo, é só isso, né? Eu faço no jardim da infância, muito via de regra, coisas com metamorfose, assim, ou da borboleta, você faz, você entra no casulo e depois você sai e tal, ou da sementinha que entra na terra e depois vira planta, né? Mas assim, não dá para eu falar uma sequência de exercícios que as pessoas vão fazer. Adorei. Não dá, tem que ser passo a passo. E aí eu acho que isso é, quando a gente fala de instrumento de autoconhecimento, eu procuro, para mim, assim, como pessoa, buscar sempre observar cada situação, sabe? Existe sim euritmia para o jardim da infância, euritmia para a quinta série, para o colegial e para o idoso. Foi organizado isso. Mas eu acho que a gente vive numa sociedade que reforça muito todos os estereótipos que pode reforçar, e isso exclui. E a euritmia ela é super inclusiva, só que ela também pode cair nessa pegadinha. A gente sempre pode cair, né, nessa pegadinha de
acabar excluindo, né? Porque é o que a gente aprendeu também, né? É muito louco e acaba que se for entrar nas lutas, né, por direitos das pessoas, acaba tendo que haver essa segregação para ter uma união e gerar uma força, né? E aí o indivíduo acaba sofrendo muito com isso, né? Porque aí tem horas que você não consegue se incluir numa luta porque você tem uma coisa diferente. Uhum. E aí, não, você é privilegiado, você não tem este lugar de fala e então acabou para você. E aí fica um ser errado sozinho, né? Isso é muito louco. E é muito legal pensar nisso, que é uma coisa individual. Mas quando a gente trabalha num grupo, é difícil, né? Por exemplo, você dá uma aula num grupo, né? Se o grupo for mais de, sei lá, mais de 8, já não dá para individualizar tanto, né? Uhum. É um cuidado que não dá para sempre tomar, assim. Mas no mundo ideal, né? Buscando o melhor, vamos tentar sempre tomar esse cuidado, né? De tratar o ser como da maneira mais personalizada que a gente puder, né? Eu acho que é o ideal. E é por isso que, assim, né? A ideia desse projeto do Corpo Contente é isso, é dar várias ferramentas para você, uma pessoa, falar, olha, me identifico com isso, queria saber mais, acho que isso funciona para mim. Acho que essa outra coisa talvez me ajude mais, né? Porque a gente tem as nossas particularidades, né? E os nossos pontos mais fracos e mais fortes. Então, acho que a ideia é tentar dar uma ferramenta para você melhorar o seu ponto fraco, né? Acho que é por esse caminho. E me fala uma coisa. Você, Márcia, euritimista, o que você acha que é contentamento? O que essa palavra significa para você? Tem essa música com a Gal Costa que diz que quando a gente está contente, tanto faz o quente, tanto faz o frio, tanto faz. E eu acho que tem muito isso, assim. As influências externas continuam lá, mas você está se sentindo aconchegado dentro de você. E isso não quer dizer que você esteja mais feliz ou mais realizado. Acho que contentamento e realização são coisas bem diferentes e podem ser confundidas, porque também podem, em alguns momentos, ficar na mesma categoria ali. Mas contentamento eu acho que é um estado de observação, na verdade. E onde você está bem encaixadinho aqui no seu interior, que aí você observa de lá de dentro mesmo e percebe que, assim, realmente aquele frio lá fora não sou eu, né? Ou o calor lá fora, enfim, lá fora. Sim. Muito bom, muito bem. E você está contente hoje? O que você sente, assim? Hoje eu digo um balanço, assim, vai? Um balanço de quarentena, podemos assim fazer, né? Nesses últimos tempos. O que a quarentena fez seu contentamento? Fazendo um resumo. Hoje acabou a quarentena e você vai falar... Na quarentena, eu saí como, né? Vamos por aí, assim, um balanço geral. Fingindo que acaba hoje, que o mundo vai ser lindo amanhã. Cara, montanha-russa, com looping e surpresas, assim. Aqui, de fato, né, as aulas retomaram hoje nas escolas e muitas coisas estão reabrindo e a Alemanha está voltando às atividades comerciais, tal, presenciais. E eu não cheguei nem a fantasiar com esse momento, porque eu achei que ele ia levar tanto mais tempo. E eu tô tão surpresa e um pouco incomodada. Falar assim, gente, mas e aí, assim, como é que vai ser, né?
Eu não tô muito contente o tempo todo, não. Tô oscilando. E o que tem me ajudado, além do movimento e da euritmia, é uma meditação que ela é assim, ó. Eu sento para meditar, que é uma coisa que eu já tô acostumada a fazer. Eu conheço essa posição e eu consigo vislumbrar, assim, às vezes quando eu medito, eu me sinto super bem. Mas assim, às vezes quando eu faço ginástica, eu me sinto super bem também, e outras vezes não, né? Então, aí eu sento pra meditar, e aí, ultimamente, só tem acontecido de, tipo, pensamentos ansiosos. Ah, como é que era mesmo? Aí se foca na respiração de novo, né? Ah, é mesmo, olha, pensamentos ansiosos. Então, é isso, tem uma montanha-russa, e aí o fato de eu poder falar dela com você, ou com qualquer outra pessoa que eu me sinta bem, e entender, sabe, rir um pouco disso, ou chorar com um amigo por causa disso, eu acho que isso me traz um contentamento, assim, de não fazer disso uma coisa maior do que ela já é, que tá bem me ocupando um espaço aqui dentro de mim. Mas é o espaço que ela ocupa, então. Pode ser um espação, mas é esse espação, assim, eu não vou ficar com aquilo, ai meu Deus, e tal. Não. Não está O fácil. que é, né? É o que é. É. É a nossa dificuldade, às vezes, né? Acho que a nossa ansiedade, tudo que a gente anseia demais é por tornar maior ou tornar menor do que é. A gente tem que, acho que, focar nisso, né? Na questão do presente e do é isso. É isso aí. Agora, o que a gente faz? Exato. Dorme, medita, faz um exercício, olha para dentro, né? Encontrar o seu lugar mesmo, o seu quentinho, né? Ver que você tá confortável ali no seu lugar. Muito bom, muito obrigada, adorei essa conversa. Eu que agradeço, adorei também. Estou muito surpresa com essa iniciativa, positivamente surpresa, porque a gente fala muito de ideal e de objetivo e de como alcançar as suas metas e ser o mais produtivo e o mais que consegue. E aí tem até uma falsa imagem de que você não está competindo com ninguém, porque você está querendo dar o seu melhor, a sua melhor versão. E, cara, às vezes o melhor que você pode fazer é o que tem para hoje e é quase nada. Então eu tô achando essa iniciativa grandiosa. Obrigada, que assim seja. E é isso, obrigada, Márcia. Hoje é dia 11, é isso? De maio. 11 de maio de 2020. Vamos ver quando as pessoas verão isso, quando veremos isso de novo. Tá bom? Beijo. Tá ótimo. Vou parar aqui, mas Beijinho. você fica aí.